Amém? Seu manual. Toda vez quando eu instalo uma central, queridos, eu abro a caixa da condensadora, lá tem um manual de instalação. Eu abro e mostro para o meu cliente e digo: você quer que a central seja instalada de acordo com o manual do fabricante ou não? Obrigado, querido. E a pessoa automaticamente diz: não, eu quero de acordo com a técnica, de acordo com como manda o manual. Eu digo: mas no manual a instalação é desse jeito é mais caro. E eles dizem: sabe, porque para mim todos até hoje, eu quero que funcione perfeitamente. Eu disse: então tem que ser de acordo com o manual. Funcione perfeitamente, tenha garantia, então tem que ser de acordo com o manual. Então, eu preciso entender que a vida cristã, para ela ser caminhada de forma que agrade a Deus, tem que ser de acordo com o manual. Entenderam, irmãos? De acordo com o manual. Porque se não for de acordo com o manual, então a gente está meio desorientado, e a vida ela pode ser construída de qualquer maneira, que não é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Está aqui a vontade de Deus. Os 66 livros descritos, separados em 2 testamentos, onde o Testamento Antigo tem 39 livros, o Novo tem 27, são 1189 capítulos, 31.105 versículos, pronto para ser examinado por mim e por você. Amém, queridos? Louvado seja Deus, Deus é maravilhoso. Por favor, pegue sua Bíblia e abra comigo em Romanos capítulo 8, versículo 32, 31 e 32, ele diz: aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Aí o texto diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu antes, quem ressuscitou dentre os mortos, do qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos sepultados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem coisa outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Soberano Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer grandiosamente por tua infinita e poderosa bondade. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem se mostrado um Deus zeloso, Deus para conosco, apesar que nós, papai, insistimos em nossas construções equivocadas, nós insistimos, papai, em fazer segundo nossa própria vontade. Senhor, tende misericórdia de nós, tende misericórdia da tua igreja, pois o que nós queremos é fazer a tua vontade, o que nós queremos é ser submetidos, Senhor, à tua mão, estar debaixo da tua mão, Deus, estar debaixo da construção do teu Espírito, para que possamos glorificar o teu nome, Deus, em toda e qualquer situação. Senhor, obrigado, e que o Senhor seja glorificado, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Queridos, podeis se sentar, fiquem à vontade. Queridos, esse texto,
Esse texto, eu quero ler o versículo 31, antes da sequência que eu li. O 31 diz: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele decorre por uma construção maravilhosa, uma construção que dá ao homem uma convicção e uma certeza acima da perspectiva humana. O que acontece conosco, queridos amados irmãos? Que nós ainda estamos sobre este mundo. Você ainda sente dor quando o seu pé é furado. Você ainda sente tristeza quando alguém te fala rispidamente. Você ainda sente angústia no coração quando você é forçado a faltar com um compromisso que você marcou. Você ainda está neste mundo, passíveis de sentimentos, passíveis de toda e qualquer situação. Igual o apóstolo Paulo, quando ele mesmo diz: se aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu queria fazer eu acabo não fazendo. É uma construção que nos estaciona neste mundo, ou seja, nós ainda estamos neste mundo. Como o próprio Jesus, em João capítulo 17, ele descreve claramente, através da oração sacerdotal, nas suas expressões de oração diante de Deus, ele faz um pedido, e o pedido que ele faz é: Senhor, o que eu peço não é que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Mas nós entendemos errado esse texto, quando nós percebemos que a palavra maldade, aí achamos que é simplesmente eu não furar o prego, ou não furar o pé no prego, ou é não passar por nenhuma dificuldade da vida, não livres do mal, não livre que eles caiam de moto e quebrem a perna, livre eles de alguma doença terrível. Não é nada disso. O texto original descrito aqui é iniquidade. E o que é iniquidade? É a maldade estacionada no coração humano, ou seja, é exatamente a tendência humana e perversa que não decidiu se submeter ao Cristo. Essa pessoa, ela permite que a sua vida seja dirigida ou conduzida pela perversidade do mundo. Por isso que o texto bíblico deixa muito claro: aquele que constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Toda construção neste mundo são passíveis de muito cuidado. Você sabe, quando você caminha, você está caminhando em meio a cacos de vidro? Você sabe, quando você está em casa lavando a louça e um copo de vidro cai no chão, ele se despedaça, você faz o quê? Você sai cuidadosamente dali com a ponta do pé para não cortar o seu pé no vidro. É exatamente com essa perspectiva que nós, irmãos, eu e você, precisamos caminhar sobre este mundo. Com cuidado, com zelo. Esse mundo, ele tem armadilhas em cada esquina para os cristãos. Este mundo, ele é tenebroso, de forma que aquele que é o nosso inimigo, ele costuma estar ao derredor, procurando uma forma para nos tragar, procurando uma maneira para nos engolir. Mas o que fala nesse texto que me chama a atenção?
O que fala nesse texto que ressalta a grandeza da vida cristã? É que a perspectiva da vida cristã, ela é tão grandiosa, ela tem uma força tão grande, a associação do cristão com o seu Deus é tão, eu não tenho nem palavras assim para descrever o elo criado e a força de convicção criado no cristão que entrega a sua vida a Jesus Cristo. Porque o texto bíblico, ele deixa claro que não tem nada neste mundo que nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Como assim? Nada. Não tem nada que separe. Bom, é um texto bíblico, eu li o texto e eu estou apresentando o texto para os amados irmãos fazerem a análise necessária. O interessante é que o texto bíblico, ele mostra muitas formas e as mais extremas possíveis para dizer aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo, como fala o versículo 1 desse mesmo capítulo. O versículo 1 diz que aquele que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Essa expressão mostra o nível que o cristão adquire no mundo espiritual quando ele se associa com Jesus Cristo. Uma vez associado com Cristo, ele passa a viver um pedaço da plenitude, como diz no próprio livro de Romanos, um pouco lá, versículo 18, ele diz que ele consegue pegar um pouquinho da plenitude daquilo que vai ser dado para ele quando ele receber a glorificação. Ele recebe um pouco disso. Mas como assim? Irmãos, imagine, eu vou falar de algumas loucuras. Você é capaz de rir você é capaz de rir em uma situação que você está caminhando na rua e tem um caco de vidro, você corta um corte grande e você olha para aquele corte, o sangue jorrando, você é capaz de sorrir? Porque naquele momento nós não sentimos dor, porque a gente está em choque, né? A adrenalina está lá, a gente vê aquilo, a gente não está sentindo dor, a dor ela vem daqui a pouquinho, mas naquele momento que você olha, você é capaz de sorrir? Porque isso é um sentimento de louco, isso é doido. Não, essa pessoa ela não bate muito bem do juízo se ela se construir dessa maneira. Porque é natural que quando a pessoa se corta com uma gravidade, ela fica logo desesperada pela vida, ela fica logo desesperada em perder sangue e morrer, ela fica desesperada em perder o pé, ela fica desesperada em N situações. O que eu vou fazer de agora em diante? É eu que trabalho em casa, eu que sustento a minha casa, e agora com meu pé assim, ou eu perdi o pé, meu Deus, e agora que eu trabalhava desse jeito e agora eu não posso mais. E a pessoa começa a se envolver numa situação aonde o que nós percebemos é que ela é a dona daquilo tudo. Ela é a dona disso tudo. Mas o cristão, ele é ensinado, quando ele se associa ao Cristo, quando ele crê no sacrifício, quando ele vive essa construção, irmãos queridos, naturalmente, isso é natural, que ele entenda que o Senhor está no controle de sua vida. Afinal de contas, a palavra de associação feita com o mestre é Senhor, é senhorio. Você sabe como é que os senhores, eles
produziam uma relação com os seus escravos, principalmente dentro da perspectiva da cultura judaica. Era mais ou menos assim, irmãos. Os seus senhores, eles tinham a preocupação de manter os seus escravos saudáveis, ao ponto que os escravos tinham uma única preocupação: fazer a vontade de seu senhor. Era só isso. Com a mesma perspectiva criada daquele que é escravo de um senhor, somos nós, aquele que se associa em Cristo, aquele que se associa a Cristo, se torna voluntário para uma vida de escravidão para com o Senhor. E começa a entender que a sua vida agora é dirigida e é conduzida pelo Mestre. E a preocupação daquele que se associa no Cristo é entender que a vontade do Mestre é a única construção mais acertada para a sua vida. Mas eu quero voltar para o texto. Eu quero voltar para o texto e trazer um pouco da seriedade, da construção para a nossa vivência piedosa do dia a dia. Ele diz assim, queridos amados irmãos, ele diz assim, eu quero ler o versículo 18 em diante. Ele fala de uma perspectiva interessantíssima, que ele diz assim: por mim, versículo 18 do capítulo 8 de Romanos, porque para mim tenho por certo que as aflições deste mundo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Entenderam, irmãos? Versículo 18. Nem se compara o que você vai passar nesta terra, nem entra na mente humana, nenhum homem é capaz de comparar o que Deus tem preparados para aquele que o ama. Partindo desse pressuposto, tudo que você passar nessa terra é impossível que mexa na construção da fé que você foi construindo. Se você recebeu a direção do Cristo de forma que você internalizou o sacrifício e tudo que ele produz na vida do cristão, a sua esperança não está aqui. Os seus esforços, o seu suor, tudo de você não está para produzir construção maior do que aquela que ele nos dará em sua glória. Irmãos, versículo 19, por favor. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Deixa eu tentar explicar esse texto, irmão, para que a gente possa entender um pouco. Parece um gregozinho falando aqui, mas deixa eu tentar. Irmãos, toda a história bíblica, quando foi que as pessoas foram dadas a ela a expressão filhos de Deus? Quando foi na carreira bíblica, na história bíblica, quando as pessoas foram identificadas como filhas de Deus?
Não foi lá atrás, irmãos. Deixa eu citar um texto que eu tenho certeza, ou quase certeza, que 99% das pessoas que estão aqui sabem desse texto. Pode ser que não saiba onde esteja, mas que vocês já ouviram já. Porque Deus amou o mundo de tal que deu o seu Filho o quê? Unigênito. O que significa unigênito, irmãos? Único filho. Mas aquele que é unigênito passou a ser primogênito. Aquele que é unigênito passou a ser primogênito, que foi através de Jesus que houve a adoção de filhos. Entenda isso. A partir daí, eles passaram a ser filhos. Quando Jesus revela toda a sua construção de resgate para aqueles que entendem e que são constituídos agora filhos, os filhos estão sendo revelados. Os filhos estão sendo revelados através do Cristo. E os filhos de Deus, na sua revelação, se apresentaram através do Cristo. Agora são eles que levam a mensagem da transformação para as criaturas. Voltando para o versículo 20, porque a criação, a manifestação, lá versículo 19, espera a manifestação dos filhos de Deus, espera a manifestação daqueles que creram no Cristo, para que a mensagem chegue até a criação. Mas o versículo 20 diz, porque a criação ficou sujeita à vaidade. Na sua Bíblia, porque eles se tornaram inúteis, Deus os fez inúteis. Ou na sua tradução também, CNVT, ou NVI, ou AR, ou ARC, seja qual for a sua tradução, também existe aquela ideia de que eles se tornaram fúteis. A criação, Deus sujeita a criação para uma vida fútil, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Significa o que isso, irmãos? Eu vou voltar de novo a falar algo, queridos, que vocês já sabem, a maioria aqui já sabe. Porque Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, sabendo que Eva ia comer da árvore. Vocês já ouviram essa frase? Uma boa parte aqui que já participaram de nossas classes, mas uma outra parte não. Vocês já pensaram nisso, irmão? Se Deus é soberano em todas as coisas, se Deus é grandioso em todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, então por que Ele colocou a árvore lá? Você já pensou nisso? E no meio, não foi nem no cantinho escondido, atrás de uma outra árvore grande, para eles não perceberem. Não, foi no meio do jardim. Deixa eu deixar algo muito claro. O homem, por sua vez, ele foi conduzido, ou Deus não pegou na mão do homem, na mão da Eva, e levou Eva para comer do fruto. Deus não fez isso. Deus não produziu esse tipo de coisa, mas Deus oportunizou à humanidade um caminho. Ele traçou e colocou uns baguinhos de alguma coisa em direção àquela árvore, e o homem, por sua vez, foi e comeu do fruto, e se torna aí
o homem se torna aí fútil. A existência do homem se torna inútil, porque não pode se aproximar de Deus. Vocês entendem, irmãos? Quando Deus diz, toda a criação ficou sujeita à vaidade, não por vontade, mas porque Deus conduziu o homem a essa situação. Agora eu digo algo aos amados irmãos. Entenda isso aqui, queridos. Se o plano de Deus era perfeito, produziu a perfeição humana em Adão, em Gênesis, e Deus orquestrou toda uma carreira maravilhosa para a humanidade, e Eva e Adão, eles frustraram o plano de Deus comendo da árvore. Isso tem lógica, irmãos? Porque uma boa parte dos nossos irmãos cristãos pensam assim. Meu irmão, eu vou falar um texto bíblico. Nada pode frustrar o plano de Deus. Ele é soberano, queridos. Deus é soberano. Imagine que Deus fez uma coisa e o homem atrapalhou o plano de Deus. Meu Deus, como que o homem tem um poder de persuasão para mudar aquilo que o Todo-Poderoso produziu ou fez? Não tem cabimento. Deus orquestra o homem e faz o homem sujeita ao homem a futilidade da vida. Mas para que isso, irmãos? Porque desde a criação do mundo já estava orquestrada a vinda do Cristo. Como que o Cristo viria, irmãos, se ele veio para os doentes, não para os sãos? O Cristo veio para os pobres pecadores, como nós, que reconhecemos que reconhecemos a nossa futilidade, reconhecemos a nossa inutilidade, e nos aproximamos de Cristo porque Ele nos proporcionou vida. É isso que nós precisamos entender. O texto bíblico diz, porque a criação ficou sujeita à vaidade, à futilidade, ou qualquer outra palavra que a sua versão produz, não por causa da vontade humana, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Vocês já ouviram falar aonde, Romanos, aonde abundou o pecado, abundou a glória de Deus. O que significa isso? A glória de Deus ela é manifesta. A glória de Deus é manifesta aonde o pecado abundou. A graça de Deus ela é manifesta aonde há um reconhecimento de futilidade. A graça de Deus ela é manifesta aonde há um reconhecimento de inutilidade, de separação de Deus. Aí a graça de Deus ela se torna aquilo que o apóstolo Paulo recebe do próprio Jesus Cristo. A minha graça te basta. A minha graça é suficiente para ti. Tudo o que você precisa é minha graça. Tudo o que você precisa está em mim, diz o nosso Senhor. É incrível que o texto ele conduz algo, mas entenda isso. Aonde eu quero chegar, lá onde nós lemos, ele diz mais assim:
versículo 21, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Entenda que os filhos de Deus, os que foram iluminados pelo sacrifício, agora libertam as criaturas da corrupção para serem também participantes da glória de Deus. Mas como é feita a libertação? Porque o centro dessa mensagem, irmão, se chama libertação. Por que libertação? Porque é impossível um crente, um seguidor de Jesus Cristo, que tenha condições em Deus de rejeitar todas as construções descritas nos versículos que anteriormente eu li, como nada pode nos separar do amor de Deus, todas aquelas coisas extremamente medonhas e terríveis que pode ser acometida sobre a vida de um ser humano, e ainda assim não abala e não afeta a fé e a construção que está em Cristo Jesus. Isso só é possível através da libertação. Uma pessoa não libertada, ela continua fragilizada. Ela é frágil porque ela não foi libertada. Então, qualquer coisa você não pode nem olhar torto, que ela já está toda, ai, olhou torto para mim, ai, agora não. Essa pessoa ela já não se importa mais com essas coisas, porque ela está no nível onde ela já foi libertada das cadeias que este mundo promovia. É isso que nós precisamos entender, irmão. Mas como é que é essa libertação? Vamos ler, acompanhe, por favor, versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Ou seja, geme em esperar, mas ao mesmo tempo geme por sofrer ou por permanecer ainda na construção, e que os filhos de Deus trazem a libertação. Gemem por ser escravos, gemem por serem massacrados, mas os filhos de Deus se revelam para levar a mensagem da libertação, e que não tem nada a ver com a libertação que muitas igrejas promovem. Tem nada a ver. Essa libertação aqui não é aquela dos cultos de sexta-feira em muitas igrejas. Não tem nada a ver. Essa libertação aqui, versículo 23. E não só ela, mas nós mesmos que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A esperança é dizer, olha, não só eles gemem, não só eles estão sofrendo, mas nós que já recebemos o Espírito de adoção, nós que já recebemos o selo, como descrito em Efésios capítulo 4, versículo 30, aquele selo dado pelo Espírito Santo, nós já recebemos, mas nós ainda gememos. Mas por que gememos? Porque ainda estamos nesta terra. Ainda estamos aqui, irmãos. Versículo 24. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Quando se vê qualquer coisa, um sentimento de expectativa é criado pela
brevidade daquilo que se vê. Mas quando nós não vemos, quando é algo extremamente transcendental, metafísico, que é a partir da nossa ida desse plano físico, ele se torna algo que nós paramos mais e nós esperamos, vivemos a piedade, mas esperamos com paciência. Porque se fosse baseado na construção deste mundo, estaríamos nós batendo na porta de Deus, dizendo: e aí, Senhor, o Senhor não prometeu para a gente, o Senhor não vai dar hoje não, Senhor, eu já estou com 1 ano e o Senhor ainda não deu, e eu estou vendo, lá está, aquilo lá é para mim, e o Senhor não vai dar não. E a pessoa iria se frustrar rapidamente, exatamente porque está vendo algo. Mas quando não se vê, a paciência instaura naquela esperança que nós não vemos. Queridos, versículo 25, mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos que não se pode expressar, ou gemidos inexprimíveis. O que significa isso, irmãos? Na NVT, qual a versão da sua? É a corrigida, né? Eu leio muito a NVI, a NVT, né? Então essas versões, ela deixa entender nesse texto a seguinte construção: é que nós, irmãos, não sabemos orar porque nós não somos conduzidos a nos relacionar em oração com Deus segundo sua vontade. É por isso que o Espírito de Deus intercede por nós, porque nós somos egoístas quando oramos, nós não sabemos orar. O texto bíblico diz em Filipenses que a gente pede e não recebe, porque nós pedimos mal, pedimos para esbanjar em nossos prazeres e deleites, para os nossos meras construções. É importante que a gente entenda isso, porque senão o texto ele vai ficar fora de contexto, dentro da harmonia da própria Escritura. Hoje, falando com a minha esposa, todo texto ele precisa harmonizar com os outros textos. Imagine você lendo a Bíblia, pegando um texto e tendo uma construção baseada naquele texto, aonde o outro texto fala contrário àquele texto. Isso é equivocado. A Bíblia ela se harmoniza perfeitamente. Vamos lá, versículo 27, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Você entende que o Espírito que intercede tem uma intenção, ele tem vontade, é por isso que ele sabe. Você sabe quem conhece o coração de Deus? Ninguém conhece o coração de Deus senão o Espírito de Deus, que é Deus. Esse é o texto bíblico. Então, aquele que intercede por nós, a intenção do Espírito que intercede por nós, sabe perfeitamente o que nós deveríamos pedir, mas nós pedimos mal. O texto bíblico, no versículo 28, ele diz assim, versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, e daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também predestinou, para serem conforme a sua imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos
Irmãos, quem é o primogênito? Jesus Cristo. Versículo 30: e aquele que predestinou, este também chamou, e aos que chamou, este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Entenda, queridos amados irmãos, que segundo a construção bíblica, a vida do cristão ela passa pelo molde do Cristo, ao ponto dele se relacionar com Deus, sendo orientado pelo Espírito Santo. Sem essa construção, sem essa harmonia de libertação, como diz o próprio texto, como que alguém conhece ou passa pelo princípio da libertação? Conhecereis e a verdade vos. A libertação é um princípio de conhecer, irmãos. A libertação é um princípio de se conduzir, irmãos. Em Oséias capítulo 3, lá antes, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O conhecer o Senhor implica em entender claramente quem eu sou e a construção que foi feita através do sacrifício de Cristo. Uma vez que a pessoa entende, os olhos são abertos. Fazendo uma comparação um pouco grotesca, ou as escamas dos olhos, assim como de Paulo, caíram, que o fazia cego, cai também de nós. Porque, como diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam. Então, exatamente a escama da construção da libertação impede que a pessoa veja claramente a luz do verdadeiro envolvimento do cristão para com seu Cristo. Aí, meu irmão, aí não tem tempo ruim, não tem. Cristão convertido não murmura, não, ele não reclama de nada. Tem bife, ele come. Tem farinha bumba com água, ele come muito. Ele não reclama, irmãos. Você sabe por quê? Porque nada deste mundo tem influência para afetar aquilo que ele recebeu de graça, que foi o sacrifício de Cristo, foi a bondade de Deus, a graça manifesta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E voltando, só para finalizar na leitura que nós fizemos há pouco, entenda que no versículo 32 ele diz: ele não poupou, antes entregou por nós, como nós também com ele todas as coisas. Aí ele fala: quem tentará contra os eleitos de Deus, ou contra os escolhidos de Deus? Quem os justifica? Quem é? É Deus. Por quê? Por causa do Cristo. Então não tem quem os acuse, ou não tem, irmãos, porque é Deus. Aí o texto, eu quero chegar nessa parte bem aqui, queridos, versículo 35. Quem nos separará do amor de Deus? Aí eu falo, primeiro, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Não. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos sepultados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, que coisas são? Em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque nos amou. É incrível que esse texto ele é mal interpretado. Diz: olha, nós somos vencedores. Porque somos vencedores. Mas somos vencedores de quê?
Você é vencedor de quê? Você é vencedor porque você não vai negar a fé. Você é vitorioso. Não, você não vai perder. Você é vencedor. Você não vai perder. Por quê? Porque foi Cristo. Foi Deus que te conduziu. Foi Deus que te escolheu. Entende isso, irmãos? Então você não vai conseguir ser um perdedor, porque a vitória foi dada pelo Senhor para você. Então isso não dependeu de ti. Você é vencedor por causa de Deus, e não por causa de você. Entendeu? Mas aí tem aquele triunfalismo do próprio texto, dizendo: nós somos mais que vencedores. Não, irmãos, o texto fala por si só. Incrível, versículo 38, por quê? Porque estou certo de que, meu irmão, não é a morte, mesmo que eu morra, não é a vida mesmo que viva, não, nem os anjos, nem principados, nem potestade, nem no porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma criatura, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero falar uma coisa para vocês, irmãos. 1 João capítulo 5, se eu não me engano, versículo 17 ou 13. Ele diz assim: essas coisas eu vos escrevo para que sabeis que tens a vida eterna. Eu falo a mesma coisa, querido. Essas coisas eu falo para os amados irmãos, para sabeis quem você é em Cristo Jesus. Em Cristo. Quem você é em Cristo Jesus. Porque se você olhar para você, você perde o rumo. Porque você é mau, inútil, fútil. Mas quando você olha para Cristo, você olha a esperança. Você olha a grandeza eterna à sua frente. Os teus olhos se enchem de lágrima e o teu coração palpita. Quando você olha para Cristo, você esquece de tudo. Você quer uma motivação para viver, para persistir? Olha para Cristo e para o sacrifício que foi nos dado. Você entende isso? Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se a sua fé está sendo abalada por qualquer fundamento deste mundo, repense sua fé, repense quem você é em Cristo Jesus. Possa ser que você ainda não tenha convertido de verdade. Eu quero convidar você, por favor, fique de pé. Eu quero orar. E você sabe como eu oro? Quando eu sou confrontado com esse tipo de construção, eu oro batendo no peito. Eu faço a oração do publicano que estava diante do templo, dizendo: eu sou um pobre pecador, tende misericórdia de mim. Eu entendo, irmãos, que em mim não há bondade alguma. Em mim não há bondade, mas é Deus. Se eu faço alguma bondade, isso não é de mim mesmo, isso é o Espírito conduzindo-me a glorificar a Deus. Não é eu, mas é Ele em mim. Por isso que nele eu sou mais que vencedor. Então nunca olhe para você, porque é mais ou menos assim, o cristão, aí ele entra numa campanha de oração, ele ora, a primeira noite orou 2, 3, 4 horas, ele ora a segunda noite, ele ora a terceira noite, e na quarta noite parece assim que ele está todo empolgado, porque não, agora o negócio vai, porque eu já orei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo outro, ele está com uma semana, e agora já está com um mês, fazendo vigília todo dia em casa, e ele está super empolgado, porque ele fez
vigílias. Ele deve, depois de um mês de vigília, bater no peito e dizer: Senhor, eu nada sou, eu preciso de Ti. É esse sentimento que ele precisa construir, que nós precisamos construir quando nós buscamos a Deus, porque a nossa medíocre religiosidade nos impede de nos aproximar daquele que é o Cristo que nos liberta. Por que a nossa religiosidade nos atrapalha? Porque nós damos crédito demais para a nossa religiosidade. Nós acreditamos que se nós orarmos, as coisas acontecem. Não é assim, irmãos? Não, eu vou orar e o negócio vai acontecer agora. Ai de mim, não é por ti, não é por mim. Meu irmão, não é por nós, é apesar de nós. Você não é centro de nada. Eu não sou centro de nada, irmãos. Nós somos aquele que corre insistentemente, com todas as forças, para alcançar e tocar pelo menos nas obras do Mestre, alcançar seu favor, sua graça, sua misericórdia. Isso é cristianismo. Triunfalismo não é cristianismo, isso é religião. E religião é a nossa mediocridade transformada em ação para tentar alcançar a Deus. Somos medíocres acreditando que a nossa religião consegue fazer alguma diferença. Vamos orar. Soberano, gracioso, maravilhoso e extraordinário Deus, estamos diante de Ti, diante da Tua mão, Senhor, batendo no peito como publicano, que insistia em dizer: pobre de mim, sou pecador. Senhor, em nós há, Deus, a perspectiva de Teu desprezo, mas a esperança do Teu acolhido. Em nós, Senhor, apenas morte, mas no Senhor a vida. Em nós, Senhor, a desespero, mas no Senhor a esperança. Em nós, Senhor, há nada, no Senhor há tudo. Nós entendemos que de nós mesmos, papai, nós nunca e jamais alcançaríamos a Tua bondade, mas foi iniciativa Tua. É o Senhor estendendo a mão, é o Senhor fazendo, Pai, para que eu e todos aqueles que confessam a Jesus através de uma vida piedosa entendem que no Senhor há tudo que precisamos. Ou seja, o Senhor é tudo que precisamos. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por nos permitir olhar além de um palmo à nossa frente. Obrigado, Deus, por revelar a Tua palavra. Obrigado por nos esclarecer segundo a Tua Escritura. Obrigado, Senhor, por nos mostrar as nuances, papai, do Teu sacrifício. Obrigado, papai, por nos permitir olhar além do véu que foi rasgado. Obrigado, Senhor, muito obrigado por nos desprender, Senhor, da religiosidade, das tradições humanas, daquilo que o homem tenta alcançar Deus através de si para si mesmo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se apresenta exatamente naquilo que nós precisamos. Eu não preciso de mais nada a não ser o Senhor. Eu não preciso me preocupar com o que eu vou comer e beber, mas eu preciso me preocupar em Te agradar, Senhor, porque o Senhor me libertou, porque o Senhor me tirou, o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. O Senhor nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então eu creio no sacrifício, eu creio na ressurreição, eu creio, Senhor,
Eu creio em tudo que foi feito na cruz do Calvário. Eu creio e decido seguir e viver para a glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. E que toda igreja entenda claramente a perspectiva da vida com Cristo, da morte e ressurreição, para que possamos viver plenamente a vida cristã, Senhor, e não sermos sucumbidos pelos temperos desta vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, que o amor de Deus e que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e perfeita comunhão do Espírito, esteja na sua vida, na sua casa, na sua família, e que você seja iluminado dia após dia na pessoa do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, que Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus Cristo, a sua caminhada. Amém? Que Deus abençoe grandiosamente